Boa noite a todas as advogadas, a todos os advogados. Boa noite à nossa diretoria. Boa noite ao nosso presidente da Comissão de Direito Financeiro e Patrimônio Público, Dr. Marcelo Schelli. Boa noite ao nosso palestrante, Dr. José Maurício Conte, a quem agradecemos por aceitar o convite da nossa subseção, a pedido, evidentemente, do Dr. Marcelo. Muito obrigado, doutor. Boa noite aos presidentes das nossas 41 comissões temáticas da nossa subseção Sumaré. Boa noite às demais autoridades presentes. Boa noite a todos os convidados. Agradeço a Deus pela vida, pela saúde e pelo trabalho. Eu estou vendo aqui vários colegas que estão entrando, Cláudio Cânia, Delmiro, Dr. Paulo, Dr. Kleber, Ernesto, Gabriel, Jonathan, José Carlos, doutora Carline, Leandro, Luiz Henrique, a Neuza, Ricardo, o Sérgio Pinheiro. Muito obrigado pelo prestígio de estarem participando com a gente esta noite. Eu também quero saudar a diretoria seccional da OAB São Paulo, em face no nome do nosso presidente maior, Dr. Caio Augusto Silva dos Santos, uma pessoa fantástica em matéria de gestão. Eu quero agradecer também a Comissão de Culturas e Eventos da nossa seccional São Paulo, a quem faço no nome do presidente, Dr. Alexandre Rolo, que sempre nos atende quando solicitamos esse espaço e esse recurso, essa plataforma via Zoom, por meio de webinar. Muito obrigado, doutor Alexandre. Dando nossas boas-vindas a todos os participantes da nossa live, aproveito para registrar meus cumprimentos e agradecimentos a todos os colegas advogados, estagiários, estudantes de direitos e amigos que sempre nos prestigiam em nossas lives, se não no momento que ela é transmitida, após, valendo-se das gravações como meio de pesquisa. Eu quero também fazer um agradecimento especial ao Dr. Marcelo Schelli, que sugeriu o nome e se colocou à disposição da nossa subseção para presidir, viu, doutor Marcelo? Muito obrigado, nós somos muito gratos por isso, por doutor estar presidindo a Comissão de Direito Financeiro e Patrimônio Público. Desejo a todos uma excelente live. A palavra está com você, meu presidente. Presidente, obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade. O direito financeiro é uma disciplina tão importante e, ao mesmo tempo, é muito vilipendiada nas instituições de ensino jurídico hoje no nosso país. São pouquíssimas as faculdades de direito que têm essa disciplina como obrigatória em sua grade, né? E é uma disciplina de muita importância, diria eu que aí talvez apenas abaixo da disciplina de direito constitucional. Bom, vou fazer uma breve introdução do que se trata o direito financeiro. O direito financeiro traz aí as regras de gestão fiscal responsável. Ou seja, né, são aquelas regras jurídicas que estabelecem a forma de financiamento de todos os serviços estatais, desde saúde, educação, segurança pública. Então, o direito financeiro trata, dentre tantas outras coisas, desses assuntos. Bom, dito isso, a Comissão de Direito Financeiro e Patrimônio Público da OAB, subseção de Sumaré, traz um palestrante que não é porque ele é o meu orientador na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, mas sem sombra de dúvida, hoje, a maior autoridade em direito financeiro da América do Sul. E o doutor José Maurício Conte, eu vou ler aqui um breve relato do currículo dele, que tem 47 páginas. O professor José Maurício Conte, ele é graduado em Direito pela Universidade de São Paulo, em 1989, graduado em Economia pela Universidade de São Paulo, em 1989 também, mestrado em Direito pela Universidade de São Paulo, em 1995, doutorado em Direito pela Universidade de São Paulo, em 2000, e tem o título máximo conferido pela universidade, que é a livre docência, em 2005.
O professor Maurício Conte também é ex-juiz do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e atualmente é professor associado 3 da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Tem experiência na área de direito, com ênfase em direito financeiro, atuando principalmente nos seguintes temas: direito financeiro, federalismo fiscal, orçamentos públicos, fiscalização financeira e orçamentária, Tribunal de Contas, dívida pública e responsabilidade fiscal. É também fundador dos grupos de estudo de pesquisa CAPES, orçamentos públicos, planejamento, gestão e fiscalização, federalismo fiscal e poder judiciário, orçamento, gestão e políticas públicas. E também hoje é advogado e consultor em direito financeiro. O tema da palestra é Levando o Direito Financeiro a Sério. Esse tema foi escolhido em razão dessa obra do professor José Maurício Conte, né? Aqui estamos a 3ª edição, eu tenho as outras, são 3 edições. Essas obras estão disponíveis gratuitamente, dentre outras, no site da editora Blusher. Depois vocês podem pesquisar, né? Lá tem muitas obras do professor José Maurício Conte, que são disponibilizadas os PDFs gratuitamente, e também dos demais aí orientandos e orientados pelo professor. Agora eu vou passar a palavra aqui para o professor José Maurício Conte, que vai dar início aí aos trabalhos. Professor, eu agradeço, né, imensamente, professor, ter atendido o meu convite. Agradeço muito ao presidente, o doutor Vanderlei, pela oportunidade em criar uma comissão de direito financeiro no âmbito da OAB de Sumaré, tendo em vista a importância e extrema relevância do direito financeiro, principalmente atualmente. Bom, estou passando a palavra aqui para o professor. Deixa eu só fechar aqui. Professor, a palavra é sua. Muito boa noite a todos. É uma satisfação muito grande pela qual eu agradeço esse convite da OAB de Sumaré, agradeço ao Marcelo Celli, ao Dr. Vanderlei Coniani, agradeço aí também ao pessoal que está colaborando aí no backstage, vamos dizer assim, né, para poder propiciar essa troca de informações que nós vamos ter com o público que está assistindo. E fico lisonjeado aí com as considerações que foram feitas, certamente exageradas, mas o que eu posso confirmar é realmente o meu apreço e gosto pelo direito financeiro, né? Eu acabei, por acaso, me dedicando ao direito financeiro, porque, formando na faculdade, comecei a fazer a pós-graduação na área do direito tributário, sempre gostei da parte de finanças, aí até por entender um pouco mais e gostar um pouco mais do assunto, em razão da faculdade de economia que eu tinha feito simultaneamente, sempre me interessei por essa área, mas a ida para o direito financeiro decorreu principalmente do então professor da época que se elegeu deputado federal, o professor Regis de Oliveira, e se afastou do cargo, e aí alguém tinha que dar as aulas de direito financeiro, eu assumi essas aulas. Desde então, eu vi que era realmente uma área muito interessante, muito importante, e ainda estava sendo muito pouco explorada. E a partir de então, isso foi em 1995, eu passei a me dedicar praticamente com exclusividade ao direito financeiro, continuei minha carreira e até hoje faço a carreira acadêmica no âmbito do direito financeiro, e hoje minha dedicação profissional também é essencialmente, quase que exclusivamente, no âmbito do direito financeiro. E eu pude acompanhar nesse período, né, um pouco mais de 20 anos já que nós temos, desde 1995, né, 2005, 2015, 25 anos já, que nós temos de avanço do direito financeiro, que ocorreu com muita intensidade nesse período, porque até então realmente havia uma pouca expressão e importância do direito financeiro, porque até 1994, como todos sabem, o país não tinha moeda, e isso fazia com que todas as normas de direito financeiro e tudo o que o direito financeiro pudesse regular era praticamente inútil, já que ele vive
basicamente em função do orçamento público e do cumprimento das normas de legislação financeira, que são pouco úteis quando não se tem uma moeda. Então, a grande evolução do direito financeiro se deu coincidentemente justamente a partir do momento que eu passei a me dedicar a esse assunto em 1995. E desde então tem assumido uma importância muito grande. Eu tenho sempre dito aos alunos que o direito financeiro está sempre na ordem do dia. As pessoas podem sempre acompanhar o noticiário e vão ver que as grandes questões nacionais, boa parte delas, e não seria exagero dizer a maior parte delas, envolve direito financeiro. As emendas constitucionais em discussão, as grandes reformas em andamento, a maior parte delas tratam de direito financeiro. E mesmo assim, ainda o mundo acadêmico e mesmo o mundo da advocacia, né, ele ainda não dá ao direito financeiro a devida dimensão de importância que tem. Por isso é que é bastante interessante aproveitar todas as oportunidades, como é o caso dessa e todas as que aparecem, para poder divulgar o direito financeiro e também fazer com que as pessoas se interessem pelo direito financeiro e contribuam para o direito financeiro, como está fazendo agora o Marcelo, aluno da pós-graduação em Direito Financeiro, já está estudando, já está se dedicando na vida acadêmica ao direito financeiro e já é um grande produtor aí de artigos e textos na área do direito financeiro, dando essa colaboração para o aperfeiçoamento da doutrina que precisa muito. Mas o tema que eu escolhi hoje, vocês vão observar, ele envolve um outro aspecto do direito financeiro, que é quase que uma curiosidade do direito financeiro, que é o fato de que nós temos muitas normas de direito financeiro hoje em vigor, válidas, atuais, né, que têm sido modificadas até com uma intensidade muito grande. Vocês têm visto as normas aí no período da pandemia que afetam muito o direito financeiro, mas nós temos uma dificuldade de ver o direito financeiro ser efetivamente cumprido, né? As normas de direito financeiro, que dá para se dizer até são bastante boas, bastante razoáveis, né? Elas não são cumpridas. Então, hoje, a grande falha do direito financeiro que nós temos é a falta de seriedade que se dá ao direito financeiro. De modo que essa é uma luta que eu já venho fazendo há bastante tempo, no sentido de conscientizar as pessoas de que tão importante quanto, ou eu diria até mais do que aperfeiçoar, se aprofundar no direito financeiro, é conseguir fazer que o direito financeiro seja levado a sério, né? Que nós efetivamente demos ao direito financeiro e às normas de direito financeiro a importância e a eficácia que elas precisam ter para poder gerar resultados efetivos no ordenamento jurídico. Eu já há muitos anos colaboro com colunas semanais na mídia para falar sobre assuntos de direito financeiro. Eu comecei isso em 2012, com uma coluna mensal, não disse semanal, mensal no site do Consultor Jurídico, no qual eu publiquei ininterruptamente de 2012 até 2018 textos falando sobre assuntos de direito financeiro. E a partir de 2018 até atualmente, eu tenho publicado as colunas mensais na coluna fiscal do site Jota, né? Do informativo jurídico do Jota. E as colunas todas que eu publiquei no site do Consultor Jurídico, eu acabei consolidando e produzi um livro consolidando todas essas colunas, que como já estão gratuitamente na internet, o livro também ele está publicado de forma gratuita para quem quer a versão eletrônica. E um caso curioso que ocorreu foi que, quando eu terminei esse livro, né, sistematizei por temas as colunas, aí ficava faltando um título para dar ao livro, né? Que título vai ter esse livro? Então, como o livro não tratava de um assunto específico do direito financeiro, mas todos os assuntos que estavam na ordem do dia no país nos últimos 5 anos em matéria de direito financeiro, de 2015 a 2018, evidentemente que você tinha uma multiplicidade de temas. Praticamente todos os grandes temas do direito financeiro haviam sido abordados, falando-se sobre receitas públicas, federalismo fiscal, orçamentos públicos, tribunais de contas, fiscalização financeira, responsabilidade fiscal, dívida pública, políticas públicas, né, financiamento de políticas públicas. Tudo isso
foram temas que acabavam sendo abordados. Como ter um título, né, que pudesse abarcar toda essa multiplicidade de temas diversos? Aí, ao analisar todas as colunas, eu acabei observando que a grande maioria delas, infelizmente, tinha um ponto em comum, que era abordarem, né, de forma crítica os fatos que estavam ocorrendo e evidenciarem que o direito financeiro não estava sendo levado a sério. A maior parte dos textos tratavam de assuntos em que se mostravam os absurdos cometidos em matéria de direito financeiro. Foi então que eu emprestei o título, né, da famosa obra do Ronald Dworkin, que é o Levando o Direito a Sério, para, né, dar o título de Levando o Direito Financeiro a Sério, né? E aí, depois, nas edições subsequentes, eu acrescentei aí a luta continua, porque ao fazer as edições subsequentes, a situação não tinha alterado. Então, nem sei quando eu for fazer outro livro qual vai ser o título, já que a situação continua praticamente a mesma. Nós continuamos vendo um descumprimento muito grave das normas de direito financeiro. E eu vou acabar falando um pouco hoje com vocês sobre vários desses casos, né? E com isso falar um pouco sobre vários dos assuntos do direito financeiro e mostrar esses casos pitorescos, curiosos, de como é possível, né, nós temos normas e elas serem flagrantemente descumpridas, contornadas, né, maquiadas, desviadas, como tem ocorrido com o direito financeiro. Eu diria que, recentemente, até parece que não é só o direito financeiro que está sofrendo disso, né? Nós temos visto legislações ou mesmo decisões que têm realmente fugido do padrão e da normalidade em outros campos do direito. Mas o direito financeiro ele é particularmente rico nessas situações, né? E, só para começar com um assunto bastante atual, vejam vocês, né? O direito financeiro ele tem como norma principal a lei orçamentária, que é a lei que regula a atividade financeira do Estado. Ou seja, o que é feito, o que o Estado faz, né? O que o Estado faz é arrecadar recursos da sociedade para entregar bens à sociedade, né? Ele implementa políticas públicas para entregar bens e serviços à sociedade. E isso faz com que nós possamos reconhecer que a lei orçamentária ela é a mais importante de todas, porque o que o Estado faz, o que ele decide fazer com o seu dinheiro, quanto ele vai arrecadar, o que vai fazer com isso, é definido na lei orçamentária. Uma lei que é anual, né? Ela se renova todos os anos, e que ela existe para cada ente da federação. Então, é uma multiplicidade que nós temos de leis orçamentárias. E essa importância foi reconhecida até expressamente e explicitamente quando o ministro Carlos Brito, na ADI 4048, nos debates sobre um caso interessante em matéria orçamentária, falou isso. Olha, temos que reconhecer que a lei orçamentária é a mais importante depois da Constituição, logo abaixo da Constituição ou logo após a Constituição. Então, eu sempre digo e repito, né, que as pessoas agora têm que reconhecer que já está transitado em julgado o fato de que a lei orçamentária é a mais importante após a Constituição. Mesmo assim, vejam vocês, esta lei orçamentária, que é a mais importante de todas, ela é flagrante e solenemente descumprida e desconsiderada. Vamos começar por isso que eu digo com um fato bastante atual. Nós estamos no dia, que dia é hoje aí? 2 de março, e a lei orçamentária não foi aprovada. A lei orçamentária regula a atividade financeira do dia 1º de janeiro até 31 de dezembro. Não se pode gastar dinheiro público sem que haja previsão em lei, especialmente e fundamentalmente na lei orçamentária. E nós já estamos no 3º mês do ano e a lei orçamentária não foi aprovada. Como é que o gasto está sendo feito? Por disposições transitórias e provisórias da Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano passado, que autorizam excepcionalmente uma parte dos gastos enquanto não aprovada a lei orçamentária. Então, só isso já mostra
um grande descaso que existe com relação à lei orçamentária. E se alguns perguntarem, mas isso é por conta desse ano, desse governo? Não, né? Isso é um fato bastante antigo. O atraso que eu me lembro mais longo ocorrido nas últimas décadas foi no primeiro ano de mandato do governador, do então presidente Fernando Henrique, em 1994, em que a lei orçamentária foi aprovada em novembro, faltando um mês para terminar o exercício financeiro, né? Aquele problema todo, né, do plano real, do caos que havia pelo Estado não ter uma moeda, que estava se refazendo e com todo o problema político havido, nós conseguimos ter esse recorde de aprovar a lei orçamentária somente faltando um mês para terminar o exercício financeiro. Mas já houve casos até tão complicados, ou tão graves, ou tão lamentáveis quanto, né? Eu me lembro que por volta do ano de 2000, era no governo Lula, acho que foi 2006, no governo Lula, era o presidente Lula, a lei orçamentária já tinha passado o mês de abril e ela não tinha sido aprovada. Foi quando ele publicou um orçamento, praticamente um orçamento por medida provisória. E isto resultou numa ação, a ADI 4048, coincidentemente esta ação a que eu fiz referência, onde surgiu a frase do ministro Carlos Brito, onde ele mencionou que a lei orçamentária é a mais importante, porque se questionou o fato de fazer um orçamento por medida provisória, o que não é admissível, sob a forma de abertura de créditos extraordinários. E aí, então, foi movida essa ação, a DEI 4048, e ela trouxe decisões importantes no sentido de reconhecer até a possibilidade de controle de constitucionalidade da lei orçamentária, né? Pelo menos em boa parte delas, o que já é um problema bastante complicado que nós temos hoje, né? A dificuldade em fazer o controle de constitucionalidade da lei orçamentária. E essa lei consagrou uma mudança de paradigma em termos de decisão do Supremo para essa finalidade de reconhecimento da possibilidade de controle de constitucionalidade da lei orçamentária. E o fato é que esta lei declarou inconstitucional aquela medida provisória, que foi a medida provisória 598, porque reconheceu que não se podia fazer uma medida provisória abrindo crédito extraordinário que importava num refazimento do orçamento ou numa abertura do orçamento. E isto foi feito mesmo tendo sido publicada a lei orçamentária pouco tempo depois, e o que permitiria que houvesse uma falta de interesse de agir, mas o Supremo resolveu continuar a ação até o final para poder nos dar essa decisão muito importante, dizendo não pode, né? Então, você abrir um crédito extraordinário para fazer o orçamento sem que exista, principalmente, as circunstâncias de urgência e relevância que justificam as medidas provisórias, né? Mas qual não foi a surpresa quando, no ano de 2012, nós tivemos um caso semelhante, já então do governo Dilma Rousseff, em que o ano terminou, e aí foi o recorde não só de publicação em atraso da lei orçamentária, mas foi o recorde de publicação em atraso da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é obrigada a ser publicada até o meio do ano, até o final do primeiro semestre, até o final do mês de junho, né, para poder orientar a elaboração da lei orçamentária. Quando chegou no final de 2012, a presidente Dilma Rousseff deixou terminar o ano sem publicar a lei orçamentária e sem publicar a lei de diretrizes orçamentárias. E aí foi, então, que para poder resolver a situação do atraso da lei de diretrizes orçamentárias, o que foi feito com Perdão, eu falei ano de 2012, foi ano de 2015, né? Final de 2014 e início de 2015. O que fez a então presidente Dilma Rousseff? Ela publicou, né, uma medida provisória abrindo o orçamento. Exatamente a mesma coisa que tinha sido feito no governo Lula e que a ação declaratória de inconstitucionalidade, a ação direta de inconstitucionalidade 4048, tinha reconhecido como inconstitucional.
Ou seja, você move uma ação, a ação reconhece que aquilo não pode ser feito, e aí, meia dúzia de anos depois, é feita exatamente a mesma coisa. Além de ter sido publicada, e confiram a data, a Lei de Diretrizes Orçamentárias no mesmo dia da Lei de Orçamentária. Esse foi o recorde de atraso da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Uma lei que você tem que publicar para orientar a elaboração da outra, foi publicada no mesmo dia da outra lei que ela tinha que orientar. Quer dizer, é um negócio absolutamente inacreditável, né? E isso foi uma das coisas que aconteceu. Então, eu chamei a atenção para mostrar que a principal lei de direito financeiro, que é a lei orçamentária, ela tem problemas em termos de ser levada a sério por várias razões, e por qualquer tipo de governo e em qualquer tempo. Quer dizer, desde 1994, pelo menos até hoje, né, por vários governos, nós tivemos exemplos de desconsideração pela lei orçamentária. Sem considerar o fato, que é um dos grandes problemas hoje de direito financeiro, de que se publica a lei orçamentária, mas depois ela não é cumprida, né? Tanto que nós temos toda essa discussão sobre a impositividade do orçamento, que ela justamente tem como núcleo central essa questão de saber se a lei orçamentária precisa ser efetivamente cumprida. E aí nós nos deparamos com uma outra curiosidade jurídica, né? Veja, é óbvio que toda lei foi feita para ser cumprida, mas a lei orçamentária, pelas suas características, como é uma lei que prevê fatos futuros e incertos, como a arrecadação de receitas, e estabelece a alocação de despesas que ficam sujeitas a intercorrências que podem dificultar ou impedir a sua concretização, ela evidentemente que fica suscetível de algum grau de flexibilidade. Mas, como eu tenho defendido, flexibilidade é modificação para adaptar as circunstâncias e não possibilidade de alteração da lei a seu bel prazer ou por atos exclusivos do Poder Executivo. Ou seja, não é para permitir que se cumpra a lei da forma como quiser ou que não se cumpra a lei. E aí nós, então, tivemos há pouco tempo, por questões de disputa de poder entre o Executivo e o Legislativo, uma multiplicidade de emendas voltadas a implementar o orçamento impositivo. O que é o orçamento impositivo? Seria o orçamento em que aquilo que foi aprovado precisa ser cumprido. E aí eu digo para as pessoas, nós temos o inusitado caso de uma lei que precisa de uma norma na Constituição dizendo que ela precisa ser cumprida, né? Então, eu acho que isso já é uma coisa bastante pouco usual. Imagina se você põe uma lei, né? A lei não é cumprida, aí você coloca uma norma na Constituição para dizer que aquela lei tem que ser cumprida, né? Essa é a realidade do orçamento público. É uma lei, né, ordinária, mas que tem uma norma constitucional dizendo que ela precisa ser cumprida, né? Esse é o chamado orçamento impositivo. Então, vejam que eu duvido que outros ramos do direito, né, tenham particularidades como essa que nós podemos encontrar na lei orçamentária, né? E não é só, né? Nós temos também, hoje, um reconhecimento de que a lei orçamentária ela é uma lei muito importante para fins do planejamento da ação governamental. Mas é uma lei anual. Então, isso permite concluir que ela faça o que a gente chama de um planejamento de curto prazo da administração pública, ou das administrações públicas. Então, nós temos na lei orçamentária um planejamento orçamentário de curto prazo, que hoje em dia é absolutamente insuficiente para as necessidades das políticas públicas e das obras públicas, que, regra geral, são superiores ao prazo do exercício financeiro. Então, nós precisamos, e hoje o nosso ordenamento jurídico já prevê normas de planejamento mais longo. No aspecto essencialmente orçamentário, né, que tem previsão de recursos, hoje nós temos o sistema de PPA, Plano Plurianual, LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a Lei Orçamentária Anual, para poder dar uma maior amplitude temporal no planejamento.
PPA, por exemplo, hoje ele é uma lei que vale por 4 anos. Então, todo governante, quando assume, ele tem que, no primeiro ano do mandato, elaborar o seu plano de governo para publicar até o final do primeiro ano, e isso vai se concretizar depois nas leis orçamentárias. E aí é sabido, né, é fato público e notório, que pouca ou nenhuma importância se dá ao plano plurianual. Nenhum governante sequer, muitas vezes, sabe o que consta do plano plurianual, publicam o plano plurianual, não dão atenção àquilo que está lá no plano plurianual, e o próprio sistema de fiscalização não é rígido no sentido, depois, de constatar que o plano plurianual não foi cumprido, ou seja, os produtos, metas e resultados, né, dos programas que constam do plano plurianual não foram respeitados. E chega-se ao final do período do plano plurianual sem que nada daquilo, ou boa parte daquilo, tenha sido cumprida. Fazendo com que nós tenhamos uma lei que muitos falam, e até na administração pública, reconhecem como sendo uma lei que praticamente tem a função de cumprir tabela, né? Uma lei que existe lá porque é obrigada a ser publicada, mas que ninguém dá atenção. E assim sucessivamente, né? Ocorre e praticamente em todas as esferas de governo, talvez até mais nas esferas mais descentralizadas, como é o caso dos municípios, né? Pouca relevância se dá, pouca importância se dá, né? Os órgãos de elaboração do plano plurianual, embora sejam obrigados e façam as audiências públicas para a elaboração, pouca gente leva isso em consideração, poucos dão importância a isso, e a realidade é que você tem uma lei de baixíssima eficácia, o que é absolutamente inaceitável sob o ponto de vista da gestão, porque grandes órgãos, como grandes empresas, eles não podem, né, se conduzir sem um sistema de planejamento, que hoje praticamente, embora exista juridicamente, ele na prática acaba não ocorrendo. Ou seja, existe uma lei que é uma peça de ficção, que é o do plano plurianual, e muitos atribuem também, em boa parte com razão, essa peça, essa pecha ou essa expressão para a própria lei orçamentária. Então, é comum ocorrer de governantes, às vezes até em reeleição, né? Você veja um governante que se reelegeu, ele conhece durante 4 anos a máquina pública. Como é que ele, durante 4 anos ocupando a máquina pública, se reelege e apresenta um plano plurianual absolutamente não factível e que ele não vai dar atenção? São coisas absolutamente incompreensíveis, injustificáveis, inaceitáveis, mas que se transformaram praticamente em regra no âmbito da administração pública, mostrando esse descaso que nós temos com normas importantes em termos de direito financeiro. E aí, como é que a administração pública faz a sua gestão? Aquela gestão que há décadas, né, há mais de 100 anos, se alguém pegar um livro de gestão pública, né, de orçamento público, vai ver que há mais de 100 anos você tem textos dizendo que a gestão tem que ser feita planejada, né, para poder gerar uma coordenação dos envolvidos, principalmente quando o país é uma federação e exige atuação em conjunta de todos os entes federados, né? Como é que você pode conduzir isso de forma não planejada? Isso acaba fazendo com que a administração se conduza de forma absolutamente caótica e acaba ocorrendo na prática o que eu já apelidei, já usei a expressão que já vi em outros lugares, de administração pública na modalidade de gestão administração bombeiro, que só age apagando incêndios. E quem já foi gestor público sabe que essa é a regra. Ou seja, quando ele assume um determinado órgão, ele não pensa no que ele vai fazer para frente, ele pensa em como consertar os problemas que já vêm vindo do passado. Ou seja, ele vive de apagar incêndios e esgota, consome toda a energia da sua administração para consertar as bobagens que foram feitas e que estão produzindo problemas. E que, obviamente, vão continuar a ocorrer porque não há planejamento. E ele não faz planejamento porque consome todo o tempo e energia da administração dele tentando consertar os erros do passado. Ou seja, é o que se faz, é uma administração
que não se faz olhando pelo para-brisa e sim para o retrovisor, que é que tudo que os livros de gestão pública dizem que não deve ser feito, mas é a regra geral da administração pública. Ou seja, não se respeitam praticamente nenhuma das normas que a gente vê em matéria de gestão pública. E o resultado que se vê é a situação atual que nós estamos vivenciando, de entes federados todos indo à falência, você tendo que produzir normas que basicamente são verdadeiras concordatas e regimes falimentares especiais para poder gerir as finanças dos entes públicos. Vocês viram que há pouco foi publicada aí a Lei de Recuperação Fiscal para poder colocar alguns entes da federação em situação de poder dar continuidade às suas políticas públicas, embora estivessem em situação totalmente irregular pelo descumprimento das normas de gestão fiscal responsável, o que acabou sendo, em parte, agravado pelas questões da crise financeira da pandemia, depois atenuada com a emergencial concessão de um auxílio financeiro aos entes federados pelo governo central, que permitiu, nós temos mais aí uma verdadeira norma típica de atuação bombeiro, ainda que nesse caso realmente a gente identifica claramente um incêndio não provocado, né? Um incêndio não previsto, mas enfim, não deixa de ser uma atuação emergencial, obviamente não planejada, e que demanda a prática de atos que, obviamente, são feitos de maneira rápida, né? Pouco planejada, pouco pensada e, obviamente, com uma série, uma multiplicidade de incorreções que vão perpetuar os problemas dos gestores públicos. E o gestor, no âmbito municipal, que assume o comando de um ente federado hoje, de um município, porque tomou posse agora, é evidente que ele já está numa situação difícil financeiramente e ainda tem que arcar com os problemas causados pela gestão ocorrida no ano passado e até anteriores, em que houve uma série de improvisações decorrentes da legislação da pandemia, sem contar aqueles que já estavam em situação absolutamente agravada, né? Então, é uma questão curiosa, né? E eu digo hoje que o Brasil e a maior parte dos entes federados, ele se assemelha a um transatlântico desgovernado, né? Que está navegando nos mares sem saber para onde ir, né? O sujeito liga o motor, mas o capitão do navio nem tem por que dirigir, porque ele nem sabe para onde ele tem e deve ir, e você vai se preocupando em tapar eventuais furos no casco para o navio não afundar. Então, é óbvio que a qualquer momento, como aconteceu ano passado, praticamente nós batemos num iceberg, aí, que foi essa pandemia, e isso agrava aí muito a situação e só piora a gestão das finanças públicas e, consequentemente, a vida das pessoas. Então, esse é um problema complicado, é um problema grave, né? E eu até reconheço que, como ele vem de longo tempo, eu atribuo até a uma possibilidade de ser uma questão cultural do brasileiro. Eu até já escrevi num texto que parece que o lema do brasileiro é aquele dito, né, pelo Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar, né? Vida leva eu, né? Vamos preocupar com o dia de hoje e deixa que no amanhã a gente resolve, né? Porque o amanhã vira hoje, e assim vai a nossa administração. E chamo atenção para as pessoas para o fato de que a quantidade de gastos quantidade de recursos que são desperdiçados com gastos públicos pela má gestão, elas são muito superiores a desvio de recursos, por exemplo, por corrupção, né? Porque a corrupção sempre leva uma parte do recurso embora. E o mau uso do recurso público, às vezes, leva todo o recurso embora. Você comprar, por exemplo, uma usina, né, como foi o caso de Pasadena, por má gestão, porque não devia ter comprado, né, o dinheiro da corrupção que ocorreu naquele caso foi uma parte do recurso que eles usaram para pagar a usina. E o desperdício foi todo o dinheiro que compraram uma usina que era desnecessária. Então, mais ou menos isso ocorre com toda a administração. Você tem um problema de má gestão
dos quais a falta de planejamento e a gestão não profissionalizada acaba sendo um grave problema, ela é muito mais grave em termos quantitativos de perda de recursos públicos do que a gente tem em outros fatores, como, por exemplo, corrupção e outros. Então, é um problema que precisa ser levado a sério, precisa ser dada mais atenção, porque numa falta de recursos como nós estamos, não há como se admitir que eles sejam perdidos, quer seja por corrupção, quer seja por má gestão. Então, isso daí é um dos pontos, né? Mas nós temos aí uma multiplicidade de outros pontos. Eu me lembro alguns que chamaram a atenção, né? Relativos a problemas federativos. Nos problemas federativos também houve casos que chamaram bastante atenção. Um deles, por exemplo, foi há muitos anos, quando nós tivemos uma questão relacionada ao Fundo de Participação dos Estados e Municípios. Muito pouca gente sabe, mas as pessoas se preocupam com a tributação, com o aumento da tributação, e poucos dão importância para o fato de que boa parte dos recursos dos entes subnacionais, né, estados e municípios, eles vêm mais da partilha de recursos do que propriamente da arrecadação própria. Então, estados e municípios, vamos pegar o município, ele tem de arrecadação de IPTU, de ITBI, de ISS, valores que são, às vezes, muito inferiores, principalmente os municípios menores, do que aquele que vem do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. Assim também ocorre com os estados, principalmente os mais pobres, né? E a lei que regula isso, ela é bastante antiga, regulava, né, que é a Lei Complementar 62, desde 91 regulava esse assunto. Com o passar do tempo, entendeu-se que os critérios de partilha desses recursos, eles já estavam ultrapassados e eram sempre provisoriamente recolocados na legislação. A legislação era repetida, né, provisoriamente. Aí houve uma ação que moveram para pedir a declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar 62. Até agora, deixa eu ver se eu me lembro o número da ação. Estou sem o dado da ação agora, mas essa lei pediu que fosse reconhecida a inconstitucionalidade. E o que ocorreu foi que, em 2012, houve a declaração, perdão, em 2010, houve uma decisão do Supremo Tribunal Federal que declarou a inconstitucionalidade dos critérios estabelecidos na Lei Complementar 62 para a partilha de recursos do FPE. Mas como era uma lei que, ao declarar a inconstitucionalidade, ela fazia com que os critérios ficassem inválidos, portanto, não era mais permitido que você distribuísse os recursos por aqueles critérios, então ela deu um prazo para que outra lei fosse feita em substituição. Esse prazo venceu em dezembro de 2012. E aí, em 2010, a lei foi declarada inconstitucional, permitindo que fosse aplicada até dezembro de 2012, para fins de dar tempo de se fazer uma nova lei. Não é preciso dizer que, em dezembro de 2012, não foi feita a nova lei, e aí o país ficou numa situação muito curiosa, porque, a partir de janeiro de 2013, não havia lei regulando a transferência de recursos do Fundo de Participação dos Estados. Portanto, eles não poderiam ser mais transferidos, né? E não tinha mais como entrar com embargos de declaração e nem nenhum tipo de recurso, porque, obviamente, que a lei tinha transitado em julgado já há muito tempo. Foi, então, que surgiu um dos curiosos casos de direito financeiro, que foi uma distribuição provisória de recursos no mês de janeiro, entraram com uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que foi a ADO 23, tendo o ministro Ricardo Lewandowski deferido a liminar para conceder mais 150 dias para fazer uma nova lei, ou seja, ele, de uma maneira absolutamente inusitada,
prorrogou aquele prazo de uma decisão do Supremo Tribunal Federal que já tinha transitado em julgado e já tinha dado 2 anos de prazo. E aí, pouco antes de fim do prazo de 150 dias, foi publicada finalmente a Lei Complementar 143, que refez o cálculo dos valores dos fundos de participação dos estados, que é a lei vigente até hoje. Mas quem lê a lei vai se deparar com o curioso fato de que ela pouco ou nada muda do que constava da Lei Complementar 62. Então, você tem uma lei que foi declarada inconstitucional, foi dado 2 anos de prazo, o prazo não foi cumprido, essa lei transitada em julgado foi prorrogada por uma liminar para depois ser substituída por outra lei que praticamente não alterou a lei que já tinha sido reconhecida como inconstitucional. Então, eu menciono essas coisas, que é para as pessoas depois poderem ver e conferir e falar, não é possível, né, que a gente viu isso acontecer, mas está tudo lá, né? Então, são fatos pitorescos, né, que mostram como é que você tem verdadeiros absurdos ocorrendo em matéria de direito financeiro. Mas tem mais, né? Só para continuar nessa situação aí de partilha de recursos, né? No âmbito do chamado federalismo fiscal. Houve um outro caso muito curioso, né? Nós tivemos uma vez o julgamento de uma ação, o recurso extraordinário 572762, em que você tratava da questão da partilha de recursos do ICMS. O ICMS, alguns não sabem, mas vamos então expor, ele é um recurso partilhado, é um recurso da competência dos estados, mas uma parcela dele, né, conforme disposição constitucional de 25%, vai distribuído para estados e municípios. Então, o estado arrecada o ICMS, pela circulação de mercadorias, e remete aos municípios todos do estado, né, conforme a legislação infraconstitucional, uma parcela do valor arrecadado. E no estado de Santa Catarina, houve um benefício fiscal que foi concedido na época, que o estado fez para dar uma vantagem do ICMS. Um dos municípios se insurgiu nesta ação, alegando que não poderia o Estado dispor sobre recursos que eram do município. Portanto, ao conceder um benefício fiscal do ICMS, ele estava diminuindo o valor arrecadado da parcela que o município ia receber. E o município se insurgiu contra isso. Essa ação foi submetida à repercussão geral, né? E foi decidido que o município tinha razão. Portanto, não era possível o Estado conceder um benefício fiscal sem contar com a autorização do município, que seria o titular daquela parcela de recursos que também era atingida pelo benefício fiscal. Isso criou uma situação bastante inusitada, porque isto faria com que qualquer benefício fiscal que fosse concedido de ICMS exigiria uma conivência, uma concordância de todos os municípios do estado. E se extrapolar isso para outros tributos, vão ver que IPI e imposto de renda, eles são partilhados entre todos os municípios, né, e estados, pelo fundo de participação. Então, estendendo o raciocínio, toda vez que houver uma necessidade de alteração do IPI ou do imposto de renda, todos os entes da federação do país todo teriam que concordar com aquilo, porque importaria em redução da arrecadação e, portanto, prejudicaria a parcela recebida pelos beneficiários. Mas, enfim, foi feita essa decisão, né? E essa decisão deu origem a uma súmula, a súmula número 30, né? Do Supremo Tribunal Federal. Só que, no momento em que essa súmula ia ser publicada, notaram que aquela redação, da forma como estava, ia gerar uma situação inusitada. E resolveram pensar melhor antes de publicar a súmula. Só que nisso surgiram súmulas posteriores e foram publicadas.
Então, logo em seguida, surgiu a súmula 31, a súmula 32, e assim sucessivamente. E nós tivemos como resultado o fato de que esta súmula 30 nunca chegou a ser publicada. Quem tiver curiosidade, vá procurar, depois das repercussões gerais, e vai verificar que a súmula vinculante número 30, ela não existe. E ela nunca existiu. Então, é para as pessoas saberem que existe uma súmula fantasma do Supremo Tribunal Federal, né? O Supremo Tribunal Federal produziu a súmula vinculante fantasma. Ninguém sabe qual é, ninguém viu e nem nunca vai ver, porque ela deixou de ser publicada, até porque, né, curiosamente, posteriormente, o Supremo Tribunal Federal resolveu julgar uma ação nos mesmos termos e decidir de forma diferente. Portanto, pode conceder benefício fiscal, né, sem precisar dessa autorização. Então, esse é um dos casos curiosos aí, o chamado caso da súmula fantasma do STF. Quem quiser conferir, procure a súmula vinculante número 30. Se achar, por favor, me mande, porque eu estou querendo saber qual é essa súmula até hoje, né? E ainda voltando a fantasmas, né, por falar em fantasmas, também tem um caso curioso, né, que na época, há alguns anos, ocorreram umas situações inusitadas. Alguns entes da federação, eles estavam com, principalmente, acho que foi o estado do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, mas houve casos em vários outros entes federados, em que nós nos deparamos com o fato de que alguns governantes assumiam, né, pegavam a lei orçamentária para poder cumprir a lei orçamentária, e, ao cumprir a lei orçamentária, eles se deparavam com despesas que eles tinham que pagar e que não constavam em lugar algum, né? Aí, mas como? Da onde apareceu essa despesa, né? E aí nós começamos a nos deparar com o inusitado fato do que eu mencionei num dos textos meus, que está nesse livro aí que o Marcelo mencionou, como sendo o caso dos orçamentos fantasmas. Então, nós não temos apenas as súmulas vinculantes fantasmas do STF, nós também temos os orçamentos fantasmas. E que orçamentos são esses? Havia vários mecanismos por meio dos quais os recursos desapareciam do orçamento. Mas, nesse caso específico que chamou a atenção na época, está relatado, né, em uma das colunas publicadas nesse livro, era uma situação absolutamente inacreditável. Você tinha gestores públicos que tinham serviços contínuos a serem feitos, como, por exemplo, coleta de lixo, né, e essenciais. E, em determinado momento, quando havia necessidade de renovar o contrato que importava numa despesa de caráter continuado, e a lei de responsabilidade fiscal tem exigências para a realização de despesas de caráter continuado, e o que se notava era que o ente da federação não cumpria aquelas exigências para poder contratar, ou licitar e contratar alguém para fazer as despesas de caráter continuado. Vamos supor aí um serviço de coleta de lixo ou qualquer outro que seja contínuo e absolutamente essencial. E aí, quando ia se renovar o contrato, necessidade de fazer nova licitação, chegava-se no seguinte problema: olha, não podemos fazer o outro contrato, porque nós não temos condições de abrir uma licitação, porque nós não preenchemos os requisitos que permitem esse tipo de contratação. E aí o gestor fica naquela situação: como é que ele vai parar um serviço essencial? É absolutamente impossível. Como é que ele vai contratar o serviço essencial se a situação fiscal dele o impede de contratar aquele serviço porque ele está em desacordo com a legislação de responsabilidade fiscal que exige requisitos para fazer aquilo? Aí vinha a decisão absolutamente inusitada do gestor. Ele chegava particularmente e informalmente para o empreiteiro e dizia: continua fazendo aí, né? Quando nós regularizarmos a situação fiscal, nós fazemos a licitação, fazemos o contrato e damos um jeito de pagar isso que foi feito retroativamente.
Então, nós tivemos vários casos de gestores que simplesmente passaram a informalmente dar continuidade ao contrato e, portanto, passavam a cumprir contratos e a prestar serviços públicos sem estar respaldado em contrato e muito menos sem ter dotação orçamentária para poder pagar aquela despesa. E aí, quando chegava um gestor novo, como é um prefeito que assume agora, ele se deparava com o fato de ter algum contratante do setor público que há vários meses está prestando serviço sem ter contrato, sem ter licitação, mas tendo valor para receber da administração pública pelo serviço que tinha prestado. Ou seja, onde ficava esse recurso no orçamento? Não ficava nem no orçamento, nem na administração pública, nem nos contratos, não ficava em lugar nenhum, né? Você tinha despesas a pagar que não apareciam em lugar nenhum. Fora vários outros tipos de forma já previstas no orçamento, como inscrição em restos a pagar, né? Ou postergação de pagamentos por inscrição com despesas de exercícios anteriores, gerando valores absolutamente expressivos, distorcendo o mecanismo de restos a pagar, fazendo com que, muitas vezes, você ficava diante de valores, às vezes até em situação regular em termos de execução orçamentária, mas que absolutamente traziam montantes incompatíveis com a arrecadação daquele orçamento. E aquilo só aparecia posteriormente, porque você tinha um empreiteiro lá, já com a verba empenhada, com o recurso empenhado, etc., e você não aparecia aquele recurso e você não tinha nenhuma fonte para poder pagar aquele recurso. Que é, de certa forma, o que ocorreu e levou à situação absolutamente inusitada, né, que é outra, né, falta de seriedade antiquíssima do direito financeiro no âmbito dos precatórios, né, que é um fato conhecido por todos. Os precatórios, que são aquele sistema por meio do qual o Estado, quando ele é condenado a pagar, ele recebe aquela ordem de pagamento e aquilo é incluído no orçamento para pagar no exercício financeiro subsequente, que foi criada como uma forma de garantir o pagamento e dar a ordem do pagamento. Então, o objetivo do precatório era garantir o pagamento, que você incluía no orçamento, e você dá ordem para o pagamento. Tinha que pagar conforme a ordem do precatório, para não transformar o Estado num amplo leque de credores para receber sem critério nenhum para pagar quem e quando. Só que os gestores, de uma forma bastante disseminada, começaram a postergar o pagamento dos precatórios, de modo a fazer com que, em determinado momento, se tornou faticamente impossível você pagar os precatórios. Tal era o montante de precatórios a serem pagos. E aí começaram os precatórios a ser postergados, e o que era para pagar no ano seguinte, pagava-se 2 anos depois, 3 anos depois, até chegar a ponto de ter entes da federação que estão há 20, 30 anos sem quitar precatórios. Então, tem precatórios que estão aí há décadas sem serem pagos. Como fazer isso? Houve um endurecimento da legislação. E aí vocês vão se lembrar das várias emendas constitucionais que estabeleceram parcelamentos de precatórios e endurecimento da legislação para pagar os precatórios, que acabavam não sendo pagos e mantinham a situação como está. Quem lê a legislação de qualquer período, principalmente a atual, em matéria de precatórios, vai ver uma legislação extremamente extensa, em boa parte regulada pelo ato das disposições transitórias de uma Constituição que já foi publicada há mais de 30 anos, o que significa, né, uma disposição transitória de uma Constituição publicada há mais de 30 anos. E aí você tem emendas à Constituição na parte das disposições transitórias para modificar disposições transitórias de uma Constituição que já está vigente há mais de 30 anos. Quer dizer, como é que pode se admitir que a gente reconheça isso como sendo algo transitório? Como é que pode se admitir modificação de legislação transitória de algo que já tem mais de 30 anos? Mas aí vem a pior parte. Tudo isso
quem lê esse verdadeiro regulamento que a Constituição tem de pagamento de precatórios, absolutamente discriminado, detalhado, como não é e não deve ser uma Constituição, minudentemente especificado, ele continua não sendo cumprido, né? E se você ler, você vê que é impossível não cumprir, porque você cria a obrigação de incluir no orçamento e aquilo que é incluído no orçamento é obrigado a ser pago sem possibilidade de você não executar aquele orçamento até o final do exercício. E é pago? Não é pago. Então, você tem normas que estão na Constituição solenemente ignoradas há décadas, que para poder fazer com que elas sejam cumpridas, você modifica, endurece, né? Estabelece parcelamentos que continuam sendo descumpridos e continua sem ser cumprida a legislação. E aí qual é a solução que se propõe e é o que já vem sendo feito há anos? Faça uma nova emenda, né, para conceder um novo parcelamento e uma nova regra de pagamento. Que vai acontecer o quê? O que sempre acontece, continua não sendo cumprida, obviamente, como a anterior não era, né? Então, você fica diante de uma situação que já é difícil saber o que você tem que fazer, né? Porque se você tem a lei e ela não é cumprida, que adianta você modificar a lei e fazer outra? Obviamente que o destino da lei nova não vai ter por que ser diferente da lei velha, vai continuar sendo não cumprida. Então, você não tem mais como modificar o ordenamento para poder aperfeiçoar a legislação. Você precisa que a legislação seja cumprida. Como a legislação já foi descumprida, né, e já tem um mau exemplo, muitas vezes com decisões que autorizam o descumprimento, até porque você está diante de situações de fato que tornam muito difícil que você cumpra aquela lei, você já tem uma autorização para não cumprir. E aí, quando você vai ter que cumprir a legislação nova, você já tem a situação e o exemplo da legislação velha que não foi cumprida, muitas vezes com jurisprudência autorizando o descumprimento daquela legislação. Então, isto faz com que você fique diante de situações que tornam absolutamente difícil ou até impossível você conseguir dar uma boa solução para o direito financeiro, de que não seja fazer com que as normas de direito financeiro sejam levadas a sério. Ou seja, a luta que precisa ter, a luta que é necessária, é uma luta para fazer com que nós consigamos cumprir as normas de direito financeiro e nós não nos deparemos mais com esta situação que nós estamos vivenciando há décadas, né? Independentemente de governo, de espectro ideológico do governo, de não cumprir a legislação em matéria de direito financeiro, né? Deixar de lado a administração bombeiro, né? Fazer com que passem a pensar olhando para frente e não para trás quando assumirem a gestão pública, e toda vez em que houver a decisão de alocação de recursos que é expressa na lei orçamentária, é saber que aquilo foi feito como uma manifestação democrática de escolhas que a população fez. Portanto, a população já decidiu que aquilo é interessante para ela e, portanto, a função do poder executivo, ao conduzir a gestão pública, é de cumprir a lei orçamentária e não de fazer o que acha que deve fazer posteriormente à aprovação da lei orçamentária. Então, a discussão sobre a alocação de recursos públicos, ela precede a lei orçamentária. E uma vez publicada a lei orçamentária, a obrigação é que seja cumprida e não que, novamente, você tenha descumprimentos tanto da lei orçamentária como dessas outras todas leis de matéria financeira que eu mencionei agora há pouco. Esses são alguns das questões que vocês vão ver, quem tiver a curiosidade de ler esse livro, que inclusive é uma leitura até fácil, porque como são textos separados e curtos, referentes a problemas que já ocorreram, né, e de leitura mais simples, vão ver esses e outros problemas, né? São muitos. Eu só separei alguns, porque eu não queria tomar tanto tempo de vocês. Eu quero deixar um pouco de tempo para dialogar e debater com o público, se for o caso, mas eu chamo a atenção
para a importância que o direito financeiro tem, né? Vai continuar tendo, né? Do interesse que ele apresenta para o dia a dia das pessoas e para quem gosta e se interessa por estudar direito como um todo, e para que as pessoas tenham mais atenção e também se unam a nós nessa luta para levar o direito financeiro a sério. Então, obrigado por hoje, boa noite, fico à disposição, Marcelo, Vanderlei e todo o público presente aí, pelo qual agradeço a atenção. Muito obrigado, doutor José Maurício. Foi uma palestra fácil, de fácil compreensão. Eu, particularmente, gostei muito de participar, até por conta do conhecimento que eu recebi hoje. Fiz até uma pesquisa rápida aqui na internet com relação à súmula vinculante 30, e aparece, a súmula vinculante 30 está pendente de publicação. Então, no site do TSF, do Supremo Tribunal Federal. Então, bem o que o senhor falou, nós estamos aguardando, vamos aguardar a publicação, então, dessa súmula, né? E foi muito foi muito gratificante saber um pouco mais aí de como é o sistema de repasse, o sistema. Às vezes eu achava, sei lá, dentro do meu estado de leigo, que o município fazia uma boa arrecadação com IPTU, tudo, mas hoje o senhor deixou claro que esse repasse na verdade, essa arrecadação é bem menor do que o repasse que é feito pela União aos estados e municípios, né? Eu acho que fica tudo na mão da União mesmo, né? A União acaba decidindo como a forma que ela faz a distribuição, e o município fica muito limitado se olhar assim, né? Foi de grande valia, vou até falar para o doutor que eu vou começar a estudar um pouco mais sobre o direito público, inclusive essa questão aí. E agradecê-lo também, né? Agora, deixar aberto para quem tiver perguntas também, que faça. Deixo na mão do doutor Marcelo Schelli para que pergunte aos colegas aí se tem alguém que tem alguma dúvida. Parece que aqui no bate-papo, vamos ver se tem aqui, ó. E a dívida pública na pandemia, parece que tem, mas fica a critério do doutor Marcelo. Fica à vontade, doutor. Doutor, olha só, professor, missão completa, né? Tivemos aí o presidente da OAB, da subseção de Sumaré, interessado em pesquisar um pouco sobre o direito financeiro. Olha, nós temos aqui algumas perguntas, né? Eu vou ler uma pergunta primeiro que eu recebi pelo... Até peço desculpas para aqueles que estão escrevendo no chat aqui, mas eu recebi uma questão aqui via WhatsApp. Eu vou fazer aqui a pergunta, é do Dr. Paulo Roberto. Ele também ele é tesoureiro da OAB de Sumaré, é procurador na Câmara de Hortolândia, cidade de Hortolândia. E ele diz o seguinte, né? Se abrir para perguntas, professor, essa é para o senhor, hein? Segura essa. Como o professor José Maurício vê a abertura de créditos extraordinários com anulação parcial das dotações para custeio de despesas correntes ao arrepio do artigo 167, parágrafo 3º da Constituição Federal? Então, repetindo aqui, né? A pergunta dele basicamente fala: abertura de créditos extraordinários com anulação parcial das dotações para custeio de despesas correntes ao arrepio do artigo 167, parágrafo 3º da Constituição Federal. Então, vamos lá, uma por uma aqui. Vamos primeiro agora consultar o 167, o da Constituição, é o que trata das várias das vedações, né? Vamos ver aqui qual é o 167, parágrafo 3º. O inciso 3 do 167, eu me lembro que é o princípio da não vinculação, né? Mas o parágrafo 3º, 166, os artigos estão gigantes aqui, 166, 166A. Não, o 673, perdão, é a regra de ouro, né? O 167, parágrafo 3º,
somente será admitida para atender a despesas imprevisíveis. Abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender as despesas imprevisíveis e urgentes, como decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública, observado o disposto no artigo 62, né, que é o que fala permite que se abra por medidas provisórias. Em 167, parágrafo 3º, olha, o que o 167, parágrafo 3º, prevê é a admissão de abertura de crédito extraordinário, portanto, que ele tem necessariamente que caracterizar uma despesa de caráter imprevisível e urgente, que nem sempre ocorre, e, como dá exemplo, comoção interna ou calamidade pública, e pode ser feita por medida provisória. Toda vez que você faz uma abertura de crédito suplementar, de crédito extraordinário, como qualquer um, você tem que prever a fonte de recurso. Anulação de despesas correntes, tem despesas correntes que elas não são suscetíveis de anulação, né? Você não pode anular despesas correntes, por exemplo, como as relacionadas a pagamento de despesas com o pessoal. Agora, pagamento de despesas correntes que eventualmente tratem de questões, despesas correntes da modalidade de custeio, que tratem de casos ou de situações que possam ser cortadas, né, que possam ser anuladas, que é possível a anulação, em princípio é possível fazer isso, embora pareça, na prática, uma situação um pouco difícil de ocorrer, né? Porque há uma série de requisitos aí que é difícil estarem todos em conjunto. Ou seja, abertura de crédito extraordinário por despesas de caráter imprevisível e urgente, e ter a anulação de uma despesa corrente de custeio que seja possível de ser anulada, é bastante pouco provável na situação que nós estejamos hoje. Mas, enfim, talvez seja o caso de analisar especificamente com mais detalhe a situação para saber se existe algo além dessa questão teórica que está posta, né? Entendi. Vamos lá, professor. Deixa eu subir aqui, né? Uma excelente palestra. Tem umas perguntas aqui. Parabéns, professor. Excelente palestra, muito esclarecedora. Será que o desrespeito ao direito financeiro deve-se à ausência de sanção adequada àquelas violações às leis orçamentárias? Se não é um direito que não tem sanções. Não, não é o caso, porque quem vai consultar a legislação, digamos, o direito financeiro sancionador, vamos chamar assim, né, vai ver que existem muitas sanções de diversas naturezas, né? Então, existem normas sancionadoras que acabam não sendo aplicadas, tais como as outras normas que não são sancionadoras. Então, você tem muita flexibilização e leniência na aplicação de normas sancionadoras. Então, até não adianta você endurecer, tornar mais rígidas as normas sancionadoras, porque, na verdade, elas, em boa parte, na maior parte dos casos, elas já existem e elas acabam não sendo cumpridas ou não cumpridas da maneira como deveria. E, algumas vezes, até é difícil você cumprir, né? Você fica diante de situações bastante complicadas. Vou dar um exemplo, né? Uma norma, digamos, de uma sanção que a gente chama de sanção institucional, proibir o município de receber transferências voluntárias. Então, o município está precisando de praticar uma determinada ação, vem dinheiro do governo federal, permite que ele possa construir ou realizar uma determinada atividade ou fazer um projeto com aquele recurso, mas ele não pode celebrar o convênio porque ele está em situação de vedação à celebração de convênios, porque não pode receber transferências voluntárias. Quem vai ficar prejudicado? É o povo, né? É a sociedade. Então, muitas vezes, a aplicação de sanção acaba prejudicando demasiadamente a população e isso acaba levando a uma natural tentativa de flexibilização da lei para não prejudicar as pessoas. Mas aí, a partir do momento que você flexibiliza e deixa que ele descumpra, depois ele não cumpre mais. E aí começa a ficar nessa situação difícil de sair, que é você tem normas sancionadoras que não consegue cumprir, mas se você cumpre, você acaba prejudicando as pessoas que são as últimas beneficiárias,
e aí você fica sem saber qual é a melhor forma de agir ou qual é a menos prejudicial, né? Então, você cria uma situação muito complicada para o gestor público, até compreensível. Mas o fato é que não é falta de sanção, é inaplicabilidade das sanções existentes. Embora a gente reconheça que, muitas vezes, elas sejam difíceis de serem aplicadas, mas o problema é da inaplicabilidade das sanções, e não da falta delas. Muito bem, professor. Inclusive, esse é o tema da minha tese, né? Direito financeiro sancionador. Assunto que precisa ser mais bem explorado aí, porque tem muito pouca coisa sobre o assunto. Realmente. Vamos lá. Bom, aí aqui tem uma pessoa agradecendo, professor, pela palestra do senhor. Quem perguntou foi o Ernesto, né? Aí, deixa eu só descer que tem uma pergunta aqui. Ela é bem genérica, mas ela é bastante interessante e tem um tema que é bem legal, que é sobre dívida pública. Inclusive, objeto de um artigo meu já publicado, e eu tenho um artigo no Jus Brasil sobre dívida pública, né? Conceitos jurídicos gerais, para quem tiver interesse. É muito interessante o tema de dívida pública, eu gostei muito de estudar esse tema junto com o professor José Maurício Conte. Sim, foi um semestre muito proveitoso. A Bárbara, acho que é isso, é que aqui só aparece Bá, né? Então, para mim, tá cortando. Ela pergunta assim, e a dívida pública na pandemia? A dívida pública é um dos problemas mais difíceis, interessantes, pouco explorados e mal regulamentados, ou eu diria até regulamentados de uma maneira frágil, né? O ordenamento jurídico em matéria de dívida pública, ele é bastante... talvez a palavra correta seja frágil mesmo, não tem... em todos os casos, normas rígidas, completamente organizadas, então é um assunto que ainda precisa ser melhor regulamentado. E a dívida pública, ela é um dos grandes, talvez um dos maiores problemas da gestão pública de uma forma geral, principalmente no âmbito de uma organização federativa, porque como os entes da federação eles têm autonomia de gestão, eles têm, evidentemente, um grande... ou um razoável grau de autonomia para gerar dívida pública, para se endividar. Porém, nós temos uma situação de fato que é a dificuldade da situação de insolvência de entes federados. Ou seja, se algum município se endividar excessivamente, você não tem como fazer com que aquele município se extinga por ter ido à falência. Então, isso gera uma situação de transferência dessa dívida para outros entes da federação, normalmente assumida, por exemplo, pela União, que, regra geral, acaba avalizando vários desses tipos de endividamento, né? Fazendo com que você tenha uma equação muito difícil de ser resolvida. Até que ponto você vai poder sancionar os entes que se excedem no endividamento? Então, o que a Lei de Responsabilidade Fiscal fez foi tratar o endividamento de forma a fazer normas preventivas, estabelecendo limites para que não sejam atingidos, começam a se impor restrições ao endividamento e ao gasto público quando a situação de endividamento está excedendo a determinados limites, para evitar essa situação insolúvel de insolvência dos entes públicos. O que ocorreu na pandemia foi uma intensificação do problema do endividamento, e nós tivemos várias normas, leis complementares, que acabaram flexibilizando as normas de responsabilidade na gestão fiscal, inclusive e principalmente no aspecto da dívida pública, postergando o endividamento, postergando a cobrança de dívidas, né? Então, houve uma série de normas que a gente vê no âmbito da legislação complementar aí do ano passado, que acabou flexibilizando ainda mais a Lei de Responsabilidade Fiscal. Já existe uma previsão genérica para a situação de calamidade no próprio artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal, mas que ela foi alargada com a legislação, com as leis complementares que foram publicadas no ano passado, o que flexibilizou a questão do endividamento. Portanto, permitiu, né, que o endividamento fosse... houvesse mais endividamento e uma postergação no pagamento das dívidas já existentes.
Isto acaba sendo um alívio para os entes federados no período de pandemia, que foi necessário, mas, evidentemente, se não houver ou se não houve uma boa gestão nesse período, o problema vai acabar vindo de forma agravada nesse ano. Então, você tem uma situação difícil, né? Porque se você não alivia e não flexibiliza a situação no ano passado, você gerava um caos maior do que aquele que ocorreu. Mas se você promove essa flexibilização, esse alívio, você melhora a situação no ano passado, mas isso pode, eventualmente, dependendo da forma como houve essa gestão, se agravar nesse ano. Então, esse é um problema que nós vamos ver como vai se comportar ao longo do ano de 2021. E vai ser um grande problema para os prefeitos que assumirem agora, porque se houver má gestão dos recursos no ano passado, esse problema vai se agravar e vai, digamos, estourar ou vai aparecer de forma bastante aguda nesse ano aqui que eles estão assumindo muitas vezes pelo primeiro ano o mandato. Então, é um problema complicado, grave e de difícil solução no âmbito do direito financeiro. Vamos para mais uma pergunta, obrigado. A Bárbara também, ela já tinha feito uma pergunta, ela fez uma outra. Ela pergunta o seguinte: qual a importância dos conselhos municipais participarem da audiência pública para a previsão da lei orçamentária anual? As leis orçamentárias, obrigado, Bárbara, parabéns pelas perguntas, né? Você está muito interessada e entendendo do assunto. A lei orçamentária e as leis orçamentárias, de uma forma geral, elas têm por obrigação se submeterem a audiências públicas, justamente pelo caráter de importância democrática que elas têm. As pessoas vão decidir o que quer que seja feito com o dinheiro público na votação, na elaboração da lei orçamentária e na votação da lei orçamentária. Então, já existe essa participação obrigatória pela sociedade como um todo nas audiências públicas. Em casos como esses conselhos, essa participação fica ainda mais importante e intensificada, não só na própria lei orçamentária municipal, porque você tem recursos para a área de políticas públicas da infância e da juventude que são alocados no âmbito municipal, como também a participação na formação das políticas públicas e no financiamento das políticas públicas no âmbito geral, né, federal e estadual. A questão do financiamento das políticas públicas na área da infância e juventude, né, da criança e do adolescente, ela é particularmente diferenciada pela existência de uma série de mecanismos de fundos orçamentários na área da infância, que promovem ou destinam recursos específicos para a área da infância e, portanto, eles têm uma parcela de recursos que são especificamente alocados para essa área. Então, é uma área que é uma área sensível, né, dada a importância que ela tem, é uma política pública muito especial, o seu financiamento, inclusive, ainda é uma questão que precisa ser melhor estudado, né, pode ser melhor aperfeiçoado, mas a legislação já é bastante... já existe muita legislação em termos de destinação de recursos especificamente para a área da infância, principalmente por meio dos fundos da criança e do adolescente, que são geridos de forma democrática e participativa, inclusive com a participação desses conselhos, desses e de outros conselhos. Então, a participação desses conselhos, eu diria que ela é não só tão importante quanto a sociedade em geral, mas talvez um pouco mais pela alocação específica de recursos que existe para a área da infância e da juventude e do destino de recursos dos fundos da criança e do adolescente. Senhor, tem mais algumas perguntas aqui. A Cissa, ela pergunta o seguinte: o Brasil irá se recuperar de forma rápida da situação econômica que vivemos? E eu gostaria de incrementar essa pergunta aqui e que o senhor falasse também do papel dos orçamentos públicos. Como os orçamentos públicos poderiam ser aí utilizados
para ajudar na recuperação econômica? Sim. Olha, com relação à pergunta da rápida recuperação, isso é absolutamente imprevisível, né? Porque aí depende de uma série de fatores de diversas naturezas que envolve crença, expectativas dos atores, né, agentes econômicos e sociais nas atividades do governo, fatores internacionais, fatores externos, vamos dizer assim, a expectativa das pessoas da própria recuperação, de apostar na própria recuperação da economia, investidores nacionais e do exterior que apostam na recuperação da economia. Então, envolve uma questão que envolve, inclusive, fatores até psicológicos muito sensíveis em matéria de economia e, portanto, a imprevisibilidade é muito grande. Então, isso é o tipo de uma previsão que ninguém tem condições de fazer, né? Qualquer previsão nesse sentido é meramente especulativa, né? De modo que é absolutamente imprevisível. E os orçamentos públicos, hoje, eles são diferentes do que ocorriam há décadas, né? Em que eles eram praticamente demonstrativos de gastos. Hoje, eles são mais do que demonstrativos de gastos, eles são instrumentos de planejamento e até de interferência do Estado na economia. Porque da forma como você aloca os recursos e considerando que eles são destinados para realizar determinados atos e produzir determinados resultados e atingir determinadas metas, obviamente que você, ao alocar recursos nos orçamentos, destinando para determinadas atividades, projetos, né, obras, com a previsão de obter resultados e de você atingir determinadas metas, você está direcionando a alocação de recursos. Se essa alocação de recursos for feita da maneira que acabar vindo a se mostrar adequada, correta, e for direcionada aos aspectos corretos no âmbito da economia, ela pode promover a recuperação, né? Tanto no sentido da atuação dos próprios empresários, como da própria população, né? De melhoria da possibilidade de gasto da população, que já é uma forma de fomentar a economia. Ou seja, a alocação de recursos, da forma como o orçamento coloca, por ser um instrumento de planejamento, ele é também um instrumento de intervenção na economia e, portanto, ele tem utilidade como sendo aí um fomentador ou um possível fomentador do desenvolvimento econômico. Professor, obrigado. Tem aqui também, chegou no WhatsApp, uma mensagem da doutora Ana. Ela pergunta o seguinte, primeiro ela faz um relato, né? Hoje foi publicado em matéria jornalística, onde o ministro Paulo Guedes diz que o Brasil pode virar a Argentina em 6 meses e a Venezuela em 1 ano e meio, caso continue aumentando seu endividamento e tomando decisões equivocadas na política econômica. Aí vem a pergunta, como ele definiria essa questão na atualidade? Questões são quase que da natureza muito de fundo econômico, né? De previsão, e o que ocorre é o seguinte, a forma de condução da política econômica, do qual o sistema, digamos, orçamentário, ele é um instrumento, ele acaba influenciando bastante significativamente na economia, né? E a questão específica do endividamento, o endividamento é uma questão curiosa pelo seguinte, porque a dívida pública, ela não é boa ou ruim, né? Ela tem um uso que pode ser bom ou ruim. Então, quando você contrai dívida e o recurso que você usou, que você obteve pela dívida contraída, ele for bem aplicado e der resultados positivos, você fez crescer aquele dinheiro e, portanto, você fomenta a economia e aquilo dá bom resultado. Se o recurso obtido com o endividamento ele é mal aplicado e ele não dá retorno, isso faz com que o recurso acabe sendo desperdiçado e você continua com a obrigação de pagar aquela dívida. Então, você cria
um problema bastante complicado para as finanças públicas. De modo que a dívida, na verdade, ela é um instrumento de gestão, que ele é um instrumento de gestão que pode ser chamado de um instrumento de gestão arriscado, né? Porque ele é um bom instrumento se ele funcionar bem, se os recursos forem bem aplicados e se não houver nenhuma intercorrência e ele produzir bons resultados. Mas ele acaba produzindo maus resultados se a aplicação dos recursos não obtiver o resultado que se espera, não for aplicado da forma como se pretendia e, portanto, gerar um déficit nas contas públicas que acaba sendo uma coisa prejudicial à economia como um todo, né? Ele vai gerar custos para a sociedade sem trazer benefícios. Então, a situação da dívida é esta, né? Não dá nem para você dizer que é bom ou ruim, porque depende muito do uso que você fizer do recurso, né? É um recurso que, bem utilizado, é um excelente recurso. E mal utilizado, ele acaba causando problemas, né? Bem, professor, agora tem uma pergunta aqui da Josélia, né? A Josélia vai palestrar aqui para nós aqui em Sumaré, na OAB de Sumaré, vai falar sobre a autonomia do Banco Central. Ela fez uma pergunta bastante interessante aqui. Ela fala o seguinte, né? Depois ela pergunta. Primeiro ela pergunta, né? A necessidade de elevada dívida pública, né, não decorre da tributação equivocada no Brasil? É uma pergunta, né? Aí ela pondera, não tributamos progressivamente a renda e o capital. Nossa tributação é regressiva, centrada no faturamento e alcançando os pobres e não os ricos. Isso gera falta de receita e aumenta a dívida que paga altos juros. Não seria melhor acelerar a reforma tributária e assim reduzir a dívida por meio de títulos públicos? Sim. Obrigado, Josélia, pela atenção, pela pergunta, né? E é evidentemente uma pergunta de quem entende bastante do assunto, já estudou bastante do assunto. O que a gente faz aqui é dar algum tipo de palpite em poucas linhas, mas o sistema tributário é um sistema, num país como o Brasil, né, que é uma federação, ele é altamente complexo, né? Então, ele envolve uma multiplicidade de formas de tributação, de bases de cálculo, né, de fatos que são tributáveis, e cada um com uma especificidade. Então, é claro que o sistema tributário ele sempre pode ser aperfeiçoado. E é evidente que é mais interessante que você tenha uma tributação mais progressiva, de forma a atingir mais gravosamente aquelas pessoas com maior capacidade contributiva, porque isso é sempre bem visto em termos de justiça fiscal. O problema é que isso nem sempre é simples, né? Então, a partir do momento em que você começa a agravar a tributação por um determinado fato ou por um determinado sujeito, sempre acabam imediatamente surgindo mecanismos de procurar contornar aquela legislação. Então, a dificuldade de você tornar a tributação progressiva, eu diria que é mais uma questão técnica, no sentido de como atingir essas pessoas para fazer com que elas efetivamente acabem pagando os tributos, do que também, né, pode ser uma questão política, porque muitas vezes a pressão exercida por aqueles que detêm mais recursos acaba influenciando os legisladores que acabam não tendo a mesma força para conseguir tributar as rendas mais altas. Então, isso pode levar a um alto grau de regressividade, né, fazendo com que a tributação atinja de uma maneira não adequada as pessoas que têm menos recursos, né, que têm menor capacidade contributiva. Isso acaba não sendo, evidentemente, positivo, né, não só por gerar desigualdade, como também porque as pessoas com menor capacidade contributiva são fomentadores do desenvolvimento, né, além de merecerem todo o tratamento, portanto, também não é vantagem para o sistema como um todo que você tenha uma desigualdade significativa. Mas o aperfeiçoamento da legislação tributária ele envolve uma série de fatores, né? Tem tributos, por exemplo, que são desiguais ou são até um pouco regressivos, como o CPMF, né, o IPMF, CPMF, mas eles são muito baratos e simples e pouco sonegáveis.
Outros, como o imposto de renda de pessoas jurídicas, que eles tendem a ser mais justos se você estabelecer uma progressividade, mas eles são mais caros, mais difíceis de serem fiscalizados e mais sujeitos à sonegação. Então, você veja que é uma multiplicidade de fatores que tem que ser combinados para gerar uma tributação ideal. Então, é evidente que a reforma tributária ela é sempre bem-vinda, mas ela sofre um problema que eu sempre chamo a atenção, que é a dificuldade de aprovação, não por um problema, eu diria, de atingir os mais ricos, mas sim por um problema que eu sempre chamo a atenção, de que toda reforma tributária atinge os interesses dos entes federados por conta da partilha de receitas, né? Então, quando você vai para um Congresso Nacional aprovar uma reforma tributária, ela sempre interfere na distribuição da tributação entre os entes federados. E ninguém quer sair perdendo. E como no Congresso Nacional, os representantes, mais do que representantes da sociedade, eles são representantes dos entes federados, você tem muita dificuldade de aprovar qualquer alteração que promova alguma modificação que cause prejuízo a alguém, e obviamente que toda reforma vai beneficiar uns e prejudicar outros. Então, há muita dificuldade de aprovação da reforma tributária, e eu chamo a atenção para esse detalhe, né? Pela particularidade de que a reforma tributária ela causa problemas mais financeiros do que tributários. E há uma dificuldade muito grande de você conseguir acordos. Vide a discussão que eu mencionei na palestra do refazimento da partilha de recursos do FPE. Não conseguiram alterar praticamente, né? Porque era um problema federativo. Ninguém queria fazer critérios novos, porque sempre alguém ia sair perdendo. Acabaram deixando do jeito que estava. Toda reforma tributária, com criação de tributos novos, ou modificação da partilha de recursos, vai fazer com que alguém saia prejudicado. É muito difícil aprovar algo em que algum tipo de ente federado, alguma esfera de ente federado saia prejudicado. Então, esse é um problema aí que eu acho muito difícil de resolver. Tanto que não se tem reforma tributária, né? A Constituição tem 30 anos, né? E não se tem reforma tributária. É muito difícil aprovar por esses motivos. Obrigado, professor. Tenho agora aqui a última pergunta, né? Do Jonathan. Ele pergunta o seguinte: como é composto o ciclo de gestão orçamentária e financeira adotada pelo governo? Quer saber do ciclo de gestão orçamentária? Sim, basicamente, assim, em linhas muito simplificadas, nós temos como principal lei a lei orçamentária. Então, pegando como exemplo a lei orçamentária, ela é anual, né, para cada ente federado. Então, vamos imaginar o governo federal, né, a administração pública federal, né, o governo da União. Ele tem a sua lei orçamentária todos os anos. Essa lei ela tem que ser elaborada todos os anos para ser aprovada até o final do ano, ou seja, até o dia 30, até o final de dezembro. Como vocês viram, ainda não foi aprovada, o que é uma irregularidade, para valer do dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro. Então, durante o ano de 2020, você tem todo um processo de elaboração da lei orçamentária, que envolve basicamente duas grandes fases, né? Uma é a elaboração do projeto feito pelo Poder Executivo, porque o Poder Executivo é o responsável pela iniciativa da lei. Ele é que faz o projeto, porque ele é que detém o conhecimento e é ele quem comanda a maior parte da máquina pública, da administração pública. Então, o Poder Executivo tem que elaborar esse projeto, né? A gente chama aí de primeira fase administrativa da elaboração. Isso ocorre, no caso, no ano anterior. Vamos supor, nós estamos em 2021, a lei orçamentária passou por esse processo no início do ano de 2020. Uma vez elaborado esse projeto, ele tem que ser encaminhado, e no caso tem até data, né? No âmbito do governo federal é dia 31 de agosto, no final do mês de agosto, ele tem que ser encaminhado para o Congresso Nacional. Esse prazo é rigorosamente cumprido. Até o final do mês de agosto, o presidente encaminha para o Congresso Nacional esse projeto, e lá ele pode sofrer emendas que podem modificar um pouco esse projeto, né, por meio das chamadas emendas parlamentares. Em regra, é um valor pequeno que acaba sendo alterado pelos parlamentares. Hoje a regra estabelece em torno de, esqueci o valor exato, mas em torno de 1,5%. Portanto, o resto praticamente não é alterado. Aí o Congresso debate isso e teria que devolver até o dia final
de dezembro para ser sancionado. E aí, com isso, nós teríamos a aprovação da lei orçamentária. Uma vez aprovada a lei orçamentária, nós passamos para outra fase, que é a fase de execução orçamentária. E isto fica sob o comando principal do Poder Executivo, no caso do governo federal, do presidente da República, né? Ele, então, vai cumprir o orçamento. Ele vai, por vários instrumentos de execução orçamentária, ele vai fazer com que os recursos previstos, que ingressam por meio, principalmente, da tributação, vão entrando nos cofres do governo e, com isso, ele vai pagando as despesas que estão previstas no orçamento, para fazer com que, em tese, no final do ano, se cumpra aquilo que foi previsto. Ou seja, nós esperamos receber tanto e pretendemos gastar para cumprir tais finalidades. E aí, no final do ano, em dezembro, você tem a execução orçamentária que deveria refletir aquilo que foi aprovado e estava em vigor no começo do ano. Então, basicamente é isso que a gente chama de ciclo orçamentário, né? A fase de elaboração pelo Poder Executivo e depois pelo Legislativo, e depois a fase de execução, que é comandada pelo Poder Executivo. Quando termina o exercício financeiro, aí é feito pelo Poder Executivo um balanço que é apresentado para o Tribunal de Contas, que vai depois dar o parecer no âmbito da fiscalização para propor a aprovação ou não das contas de governo. E isto vai ser submetido a julgamento pelos poderes legislativos competentes, né? No caso da União, pelo Congresso Nacional. Basicamente, muito sucintamente, essa forma pela qual se operacionaliza o chamado ciclo orçamentário. Tá. Com a mudança das eleições, acabou prejudicando esse projeto de lei orçamentária. Não teve mudança das eleições, né? As eleições, normalmente, o que elas fazem é tumultuar um pouco o processo. Por exemplo, nós tivemos eleições agora em outubro, então a discussão no Congresso da lei orçamentária, que é para ocorrer entre setembro e dezembro, ela ficou um pouco prejudicada, né? Você vê, você tinha pandemia, o Congresso não se reunindo presencialmente, eleições sendo realizadas e eles tendo que discutir o orçamento. Então, você tumultua a discussão sobre o orçamento. Isso é um dos fatores que normalmente leva a atraso, né? Mas não é que... tem razão, né? Acabou prejudicando, mas na mudança das eleições, eu diria que o fato eleições, ele muitas vezes prejudica a discussão do projeto de lei orçamentária. Isso efetivamente ocorre, né? Obrigado, professor. Acho que umas pessoas agradecendo aqui, o Jonatas dando parabéns para o senhor, falando que o senhor esclareceu a dúvida dele acerca da questão do ciclo orçamentário. Bom, professor, eu gostaria aqui, uma vez mais, de agradecê-lo pela brilhante explanação, foi, assim, muito didático, assim como sempre, né? Quem lê e acompanha os escritos do senhor, sempre muito interessantes e muito didáticos. E a palestra acaba aí transmitindo um pouco do que o senhor escreve. O senhor consegue ser bem claro na fala e na escrita, então tem que dar os parabéns. Agradeço, senhor, por ter atendido aí ao nosso chamado, por ter nos prestigiado com o primeiro evento de muitos, espero, da Comissão de Direito Financeiro e Patrimônio Público. E gostaria de dizer para o senhor que essa casa está de portas abertas, né? Enquanto eu estiver como presidente da comissão, eu gostaria muito que o senhor participasse outras vezes. E muitíssimo obrigado mesmo. Vou passar aqui a palavra para o doutor Vanderlei, para suas considerações finais. Agradeço também ao doutor Vanderlei e a todos os presentes. Muito bem. Doutor José Maurício Conte, muito obrigado pela presença desta noite, por aceitar o nosso convite para aqui estar e pela brilhante palestra que o doutor nos ofereceu, nos abrilhantou esta noite. Muito obrigado. Eu faço esse agradecimento ao doutor e ao doutor Marcelo Schelli pela escolha do palestrante, pelo tema e da forma como abordou muito bem e como foi muito esclarecedor sobre todos os aspectos. Uma fala técnica, mas uma fala simples, uma fala
fácil entendimento, e acredito que todos compactuam do que eu estou falando. Eu gostaria de agradecer, além do nosso presidente da comissão aqui de Direito Financeiro e Patrimônio Público, agradecer todos os advogados presentes essa noite que participaram do evento e convidá-los para que participem das nossas próximas palestras, né? Foi mandado já a agenda para encaminhar por via de e-mail a todos os colegas e também convidá-los para o dia 23, uma outra palestra que o Dr. Marcelo Schelli já está promovendo, já pediu, inclusive, a liberação via São Paulo, subseccional, com relação ao Zoom, que será realizado até com a doutora Josélia Nogueira, que, inclusive, participou fazendo uma pergunta hoje para o doutor. O doutor respondeu até, e será no dia 24/3, e o tema será sobre a autonomia do Banco Central. Então, quero convidar a todos os colegas que gostaram da palestra realizada hoje para que nos abrilhante também, nos honre, que participe no dia 24/3 também dessa palestra organizada pela comissão do Dr. Marcelo Schelli. No mais, dar boa noite a todos, agradecer mais uma vez e que possamos recebê-lo novamente aqui, doutor, numa outra oportunidade para falar de um outro tema relacionado a finanças, né? Espero que não seja demorado esse novo retorno. Mais uma vez, muito obrigado, doutor Marcelo, muito obrigado a todos. Boa noite. Eu que agradeço. Parabéns aí a todos, agradeço. Estamos sempre à disposição e vamos colaborar sempre que possível aí com a OAB de Sumaré. Lembrando a todos também, esquecemos de falar que tem o canal do YouTube, né, do Direito Financeiro Levado a Sério, onde a gente tem disponibilizado todas as palestras, vamos colocar essa lá também. Então, as pessoas todas que se interessarem pelo direito financeiro, nós temos aulas, palestras de cursos que nós ministramos da pós-graduação, professores como o Marcelo já colocaram aulas lá. Então, é um canal, um local aí onde as pessoas podem também conseguir muita informação a respeito do direito financeiro. E com isso nós estamos aí dando a nossa colaboração para levar o direito financeiro a sério. Professor, obrigado mais uma vez. Muito obrigado a todas as pessoas que participaram, muito obrigado mesmo, né? Os interessados fizeram bastantes perguntas. Eu, particularmente, estou muito satisfeito com esse primeiro evento. As pessoas bem interessadas, bastantes perguntas. E gostaria de convidar, né, a todos, o Dr. Vanderlei já convidou, mas gostaria de convidá-los, a doutora Josélia Nogueira, ela é procuradora do Estado do Paraná, aposentada, ex-secretária de Assuntos Jurídicos do município do Estado do Paraná. Ela é mestre em Direito pela Universidade de São Paulo e está doutorando pela da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Ela vai falar de um tema bem recente e que está dando bastante polêmica, que é a questão da autonomia do Banco Central. É bom? É ruim? Né? Vamos aguardar que ela responderá a todas essas questões aí na data do evento. Também será às 19h30, na data que o Dr. Vanderlei divulgou, às 19h30, mesmo horário dessa palestra. Professor, obrigado. Dr. Vanderlei, obrigado. Todos os presentes, obrigados. Às 21h21, exatamente, eu declaro encerrado este evento. Muito obrigado. Boa noite a todos.